todo brasileiro já ouviu algum caso sobre Lampião. Quem nasceu no sertão há de ter ouvido milhares deles. Cada um reconta o que se julga verídico sobre a personalidade do rei do cangaço. E de todos estes enredos, é possível extrair alguns aspectos muito marcantes. Lampião é sempre representado como um sujeito forte e destemido, quase um gigante. Não são apenas histórias ou fatos incomprovados. Lampião era muito mais do que um líder de um bando. Tinha a patente de capitão, mas era perseguido pela polícia, cego de um olho, mas ainda assim conseguiu enganar muitos volantes no meio da caatinga. De aparência franzina, gestos metódicos, entretanto, mobilizou com energia uma trupe de sertanejos dedicados a segui-los e a fazer justiça com as próprias mãos. A variação das interpretações foi desde um lampejo mítico até a realidade dura da vida do cangaço. Um líder para quem a história reservou uma identificação de caráter e personalidade. Lampião divagou entre o bom da história e o cão danado perseguido pelos macacos. Para muitos nordestinos, Lampião foi um herói, mas analisando todo o seu contexto histórico, talvez não seja bem assim. Existe um lado muito sombrio, macabro e talvez até diabólico na história do cangaço e de Lampião, ao lado de Maria Bonita e os seus capangas. Lampião, herói ou bandido? Anjo ou demônio? Esta dúvida paira na cabeça de muitas pessoas e com certeza na sua agora. Neste vídeo faremos uma viagem fascinante e ao mesmo tempo assustadora no tempo para vermos o lado obscuro de Lampião e do seu cangaço. Vocês estão preparados? Sentem-se, crianças. O tio Lu vai contar uma história para vocês. Lampião, o demônio do cangaço. Virgulino Ferreira da Silva, vulgo Lampião, nascido na cidade de Vila Bela, atual Serra Telhada, no semiárido do estado de Pernambuco. Foi o terceiro filho de uma família humilde. Até os 21 anos de idade, ele trabalhava como artesão. Era alfabetizado e usava óculos para leitura, características bastante incomuns para a região sertaneja e pobre onde ele morava. Uma das versões a respeito do seu apelido é que ele modificou um fuzil, possibilitando-o a atirar mais rápido, sendo que o cano aquecia tanto que brilhava, dando a aparência de um lampião. Sua família tratava uma disputa mortal com outras famílias locais, até que seu pai foi morto em confronto com a polícia em 1919. Virgulino jurou vingança. A partir daí, nasce Lampião. Durante 20 anos seguintes, Lampião viajou com seu bando de cangaceiros,
que nunca ultrapassou o número de 50 homens, todos a cavalos e em trajes de couro, chapéus, sandálias, casacos, cintos de munição e calças para protegê-los dos arbustos com espinhos típicos da vegetação da caatinga. Para proteger o capitão, como Lampião era chamado, todos usavam sempre um poder bélico potente. Como não existiam contrabandos de armas para se adquirir, em sua maioria eram roubadas da polícia e das unidades paramilitares. A espingarda Mauser e uma grande variedade de pistolas semiautomáticas e revólveres também eram adquiridos durante os confrontos. As armas mais utilizadas pelos cangaceiros eram o rifle Winchester. Coincidência, não? Lampião foi acusado de atacar pequenas fazendas e cidades em 7 estados, além de roubo de gado, sequestros, assassinatos, torturas, mutilações, estupros e saques. Entretanto, muitas pessoas têm a imagem de que Lampião era o Robin Hood do sertão brasileiro, que roubava de fazendeiros, políticos e coronéis para dar aos mais pobres, miseráveis que passavam fome e lutavam para sustentar as suas famílias. Porém, este é um fato mentiroso, pois Lampião também roubava de pessoas pobres, matava e torturava pessoas que não tinham dinheiro e não tinham como se defender. Era devoto de Padre Cícero e respeitava suas crenças e conselhos. Os dois se encontraram uma única vez, no ano de 1926, em Juazeiro do Norte. Sua namorada, Maria Gomes de Oliveira, conhecida como Maria Bonita, juntou-se ao bando em 1930. E assim, como as demais mulheres do grupo, vestia-se como um cangaceiro e participou de muitas ações do bando. Podemos afirmar com certeza que Virgulino Ferreira não foi obrigado a se tornar bandido porque mataram seu pai. O que aconteceu na verdade é que bem antes de matar seu pai, Lampião já era bandido e fazia parte do famoso grupo dos Porcinos de Alagoas. Inclusive, assaltava até a própria polícia para poder arrecadar armas. Não há como transformar em herói um homem que formou vários grupos em todos os sertões do Nordeste, que torturou, sequestrou, roubou, destruiu lares, queimou pessoas vivas, animais e fazendas, estuprou, mutilou e matou tantas pessoas. O rastro deixado pela passagem de Lampião e seu bando nos sertões mostrava a realidade da violência e da degradação humana. Disseminou o terror, corrompeu, marcou mulheres indefesas com ferros incandescentes como se fosse gado ou uma propriedade particular. Matou crianças e privou sertanejos simples da sua liberdade. Foi, na realidade, o mais terrível e temível torturador, chocando a todos com seus requintes de crueldade. Os casos mais escabrosos acontecidos no sertão de Pernambuco foram mantidos no silêncio dos sertanejos, que se integraram às forças dos volantes solidários com o sofrimento físico e moral das famílias ultrajadas, as quais lhe pediam a caridade do silêncio para não destruírem com a divulgação o que restava de dignidade das suas famílias. O problema constituído pelo cangaço tornou-se tão sério e vergonhoso que outros numerosos jovens da região foram deixando suas atividades como trabalho, estudos, para se ingressarem nas forças volantes para combaterem Lampião. Um guerreiro visionário, destemido e inteligente, que se tornou símbolo de resistência nordestina. Ninguém nega as virtudes de Lampião. Agora, pesquisadores questionam o verdadeiro papel histórico de Virgulino Ferreira. Ele fazia do assassinato um ritual macabro. O longo punhal, de até 80 centímetros de comprimento, era enfiado com um golpe certeiro na base da clavícula, a popular saboneteira da vítima. A lâmina pontiaguda cortava a carne, seccionava artérias,
perfurava o pulmão, transpassava o coração e, ao ser retirada, produzia um esguicho espetaculoso de sangue. Quando não matava, fazia questão de ferir, de mutilar, de deixar cicatrizes visíveis para que as marcas da violência servissem de exemplo. Desenhava a faca feridas profundas em forma de cruz na testa de homens. Ele também desfigurava o rosto de mulheres com ferro quente de marcar gado. Virgulino não seria um justiceiro romântico ou um Robin Hood da Caatinga. Não, ele era um criminoso cruel e sanguinário, aliado de coronéis e grandes proprietários de terra. Historiadores, antropólogos e cientistas sociais contemporâneos chegam à conclusão nada confortável para a memória do cangaço. No Brasil rural da primeira metade do século XX, a ação dos bandos de Lampião desempenhou um papel equivalente ao dos traficantes de droga de hoje. Sequestram, matam e corrompem nas grandes metrópoles do país. Foram os cangaceiros que introduziram o sequestro em longa escala no Brasil. Faziam reféns em troca de dinheiro para financiar novos crimes. Caso não recebessem o resgate, torturavam e matavam a vítima. A extorsão era outra fonte de renda. Mandavam cartas, nas quais exigiam quantias astronômicas para não invadir cidades, atear fogos em casas e derramar sangue inocente. Ofereciam salvos-condutos com os quais garantiam proteção a quem lhes desse abrigo e cobertura. Os chamados coiteiros sempre foram implacáveis com quem atravessava seu caminho. Estupravam, castravam, aterrorizavam, corrompiam oficiais militares e autoridades civis de quem recebiam armas e munição. Um arsenal bélico sempre mais moderno e com maior poder de fogo que aqueles utilizados pelas tropas que os combatiam. A violência é a mais perversa e explícita onde está o maior contingente de população pobre e excluída. Antes, o banditismo se dava no campo. Hoje, o crime organizado é mais evidente na periferia dos centros urbanos. O que conhecemos hoje como crime organizado no Brasil, podemos afirmar claramente que teve início no cangaço nordestino. Sim, Lampião é uma referência do que é crime organizado. Além do medo, os cangaceiros exerciam um fascínio entre os sertanejos. Entrar para o cangaço representava para um jovem da Caatinga a ascensão social. Significa o ingresso em uma comunidade de homens que se gabavam de sua audácia e coragem, indivíduos que trocavam a vida simples no campo por um cotidiano repleto de aventuras e perigos. Era uma vida de acesso ao dinheiro rápido e sujo de sangue, conquistado a ferro e fogo. São evidentes as correlações de procedimentos entre os cangaceiros e os traficantes de hoje. São velhos professores e modernos discípulos. Virgulino Ferreira da Silva reinou na Caatinga entre 1920 e 1938. A origem do cangaço, porém, perde-se no tempo, muito antes dele. Desde o século XVIII, já existiam bandos armados agindo no sertão, particularmente na área onde vingou o ciclo do gado no Nordeste, território onde campeava a violência, a lei dos coronéis, a miséria e a seca. A palavra cangaço, segundo a maioria dos autores, derivou de canga, peça de madeira colocada sobre o pescoço dos bois de carga. Assim como o gado, os bandoleiros carregavam os pertences nos ombros. A capacidade de despistar os perseguidores valeu a Lampião a fama de possuir poderes sobrenaturais. E após escapar de inúmeras emboscadas, de ter o corpo fechado, as estratégias e técnicas para despistar os inimigos, embora seja inadequado referir-se aos cangaceiros como guerrilheiros, eles não tinham nenhum propósito político. É inegável
que lançaram mão de táticas típicas de guerrilha. Habituados a viver na caatinga, não eram presa fácil para a polícia, especialmente para as unidades deslocadas das cidades com a missão de combatê-los no sertão. Uma das maiores dificuldades de enfrentá-los era a de que preferiam ataques rápidos e ferozes que surpreendiam o adversário. Também não tinham qualquer cerimônia em fugir quando se viam acuados. Houve quem confundisse isso com covardia, mas na verdade tratava-se de uma estratégia cangaceira. Os bandos eram sempre pequenos, de no máximo 10 a 15 homens. Isso garantia a mobilidade necessária para a realização de ataques de surpresa e para bater em retirada em situações de perigo. Em vez de se deslocar a cavalo por estradas e trilhas conhecidas da polícia, perseguiam longas distâncias a pé em meio à caatinga, de preferência à noite, para evitar que as novas vias de acesso ao sertão fossem abertas. Assassinavam trabalhadores nas obras de rodovias e ferrovias. Além de um grande estrategista, Lampião se demonstrava um líder exemplar. Para resolver discórdias internas do bando, Lampião sempre planejava um grande ataque. Todos os membros do grupo se reuniam contra o inimigo e deixavam de lado as divergências entre si. Quem dava abrigo e esconderijo aos cangaceiros eram chamados de coiteiro. Os coiteiros que traíam a confiança de Lampião eram mortos para servirem de exemplo. As principais áreas de ação do cangaço eram próximas às fronteiras estaduais. Em caso de perseguição, eles podiam cruzá-las para ficar a salvo do ataque da polícia local. Durante os combates, havia uma regra fundamental. Em caso de retirada, nunca deixar armas para o inimigo. Nas vitórias, apoderar-se do arsenal deles. Lampião se demonstrava espirituoso e um pouco religioso. Era devoto do Padre Cícero. A noite em que Padre Cícero conversou pessoalmente com Lampião, ali estavam frente a frente, pela primeira e única vez, Lampião e Padre Cícero, os dois maiores mitos de toda a história nordestina. Uma terceira figura mitológica era indiretamente responsável por aquele encontro inusitado: Luiz Carlos Prestes, o comandante da Coluna Prestes, movimento militar guerrilheiro que desde o ano anterior serpenteava pelo interior do país, enfrentando as tropas do presidente Arthur Bernardes. Padre Cícero tentou influenciar Lampião para uma revolução pacífica, sem mortes e sem violência, mas, pelo visto, o seu pedido não foi atendido por Lampião. Se Lampião possuía algum ponto fraco, este ponto fraco era Maria Bonita. Eles foram conhecidos como Bonnie e Clyde do sertão. O amor de Maria Bonita e Lampião provocou uma revolução no cotidiano dos cangaceiros. Uma sertaneja amoleceu o coração de pedra do rei do cangaço. Foi Maria Gomes de Oliveira, também conhecida como Maria Bonita. Separada do antigo marido, o sapateiro José Miguel da Silva foi a primeira mulher a entrar no cangaço. Antes dela, outros bandoleiros chegaram a ter mulher e filhos, mas nenhuma esposa até então havia ousado seguir o companheiro na vida errante no meio da caatinga. O primeiro encontro entre os dois foi em 1929, na casa dos pais de Maria Bonita. No ano seguinte, a moça largou a família e aderiu ao cangaço para viver ao lado do homem amado. Quando soube da notícia, o velho mestre de Lampião, Senhor Pereira, estranhou. Ele nunca permitiria a presença de mulheres no bando, mas depois da chegada de Maria Bonita em 1930, muitos outros cangaceiros seguiram o exemplo do mestre. Lampião e Maria Bonita foram o casal mais obscuro do Nordeste e do Sertão. Maria Bonita apoiava as ideias de Lampião, incentivava a sua violência e, segundo recentes estudos, ela participava também de muitas matanças. Ela humilhava, espancava, torturava e matava mulheres e outros homens. Após escapar de inúmeras emboscadas, no mesmo mês da tocaia do Riacho de Sangue, Lampião e seu bando caíram em uma nova emboscada. Um traidor ofereceu-lhes um jantar envenenado numa casa cercada por policiais. Quando os primeiros cangaceiros começaram a passar mal, Virgulino se deu conta da tramóia e tentou fugir, mas viu-se acuado por um incêndio proposital na mata. O que era para ser uma arapuca terminou por salvar a pele dos cangaceiros. Desapareceram na fumaça como por encanto.
A morte de Lampião e seu bando foi no dia 28 de julho de 1938. Depois de uma longa noite de tocaia, 48 soldados da polícia de Alagoas avançaram contra o bando de 35 cangaceiros. Apanhados de surpresa, muitos ainda dormiam. Os bandidos não tiveram chance. Combateram por apenas 15 minutos. Entre os 11 mortos, o mais temido personagem que já cruzou os sertões do Nordeste, Virgulino Ferreira da Silva, mais conhecido como Lampião. A força volante, de maneira bastante desumana para os dias de hoje, mas seguindo o costume da época, decepou a cabeça de Lampião. Maria Bonita ainda estava viva, apesar de bastante ferida, quando foi degolada. Feito isso, eles salgaram as cabeças e as colocaram em latas de querosene, contendo aguardente e cal. Os corpos mutilados e ensanguentados foram deixados a céu aberto, atraindo urubus. Para evitar a disseminação de doenças, dias depois foi colocada creolina sobre os corpos. As cabeças de Lampião, Maria Bonita e seu bando ficaram expostas por alguns anos em faculdades de medicinas, museus e, no ano da sua morte, em praça pública, para servir de exemplo para a população. Na histórica imagem, cuja autoria é desconhecida, a cabeça de Lampião é colocada em destaque, isolada, logo abaixo da mesma parte do corpo de Maria Bonita. Assim chegava ao fim a história de um homem que espalhou o terror e o medo pelo sertão. A história da sua vida e muitas lendas com o seu nome são contadas através dos anos, pelos cordéis, pelas músicas e até por contos populares. Para alguns ele foi um herói, para outros um bandido. Mas uma coisa é certa, sendo ele um herói ou um bandido, agiu como um demônio. Obrigado por assistir a mais um vídeo bizarro deste canal. Inscreva-se no canal e participe da minha creche de crianças obscuras. Confira outros vídeos desse canal também, caso você seja um novo inscrito na creche obscura. Até o próximo vídeo. Um beijo do tio Mu. Sonhem com